Lascou foi tudo agora, rapaziada. Vamos ver, caiu a casa aqui. Andresa Urach. É assim o nome dessa senhorita. É essa mesmo, oficial. Está sentando no cacete na Universal. Vamos ver o que tá rolando aqui. Ela expôs algumas mentiras sobre a Igreja Universal, né? E aí nós vamos ver o que tá rolando aí, rapaziada. Vamos ver o que deu aqui nessa treta. Treta, e nós estamos aqui para ver a treta, entendeu? Todo respeito a cada um dos cidadãos, tanto da Universal como a dona Andressa aqui. Vamos ver o que rolou aqui, né, velho? Sabe como é que é, né? Igreja, cada canto tem uma, né? Cada lado tem uma, né? Não tô aqui para julgar, também sou da igreja, não da Universal, tá? Não julgo também quem seja, cada um faz o que quer, cada um vai na igreja que sente a vontade, cada um vai no momento que sente a vontade e segue aquilo que acha que é conveniente a cada um de si, né? Mas não é de hoje que a gente sabe que tem algumas igrejas que infelizmente, ó, passa a mão aí no dinheiro que é para ajudar as pessoas, eles estão, ó, enchendo o bolsinho deles, né? Infelizmente, né? Depois eles vão ter com Deus, daí é problema deles. Vamos ver o que rolou aqui. Oi, gente, tudo bem? Estou Tudo passando por aqui para esclarecer algumas coisas para vocês. tá. Eu vou fazer uma coisa para ajudar você, tá, minha amiga? Não é tu. O que eu vou fazer, meus amigos? Eu vou dar aquela aceleradinha básica, tá ligado? A vida inteira eu sempre fiquei quieta e não me defendia das coisas que falavam a meu respeito, Ficou melhor ou não ficou? Ficou tá? melhor. Alguns sites noticiavam fake news e eu nunca falava nada. Tá. Mas para mim, a pior coisa agora que eu me deparei foi com a mentira que os advogados da Igreja Universal colocaram no processo contra mim. Como vocês sabem, né? Eu coloquei a Igreja Universal na justiça Não sabia, tô sabendo agora pela primeira vez. para tentar reaver as doações de quase 2 milhões de reais que eu fiz para a igreja. Tá. Eita porra! Caraca! Dois. Puta que. Pô, 2 milhões é dinheiro, hein? Porra! Caralho! Mano, sabe o que eu acho engraçado? Acho engraçado, não, acho triste, velho. Acho triste. Milhares de pessoas passando fome, velho. Passando fome. Os camaradas vão lá e ó, pá, 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 nas igrejas. Pensando neles mesmos, pensando em crescimento ou qualquer outra coisa. Porra, cara, vai doar pra uma pessoa que precisa, pra uma família, uma cesta básica, uma roupa, faz uma casa, faz alguma coisa pra alguém que precisa realmente, velho. Isso é fazer algo de verdade. Que, porra, quer ajudar? Paga o dízimo, velho. Ah, a tua igreja não precisa de dízimo. Beleza, mas tem igreja que precisa? Paga o dízimo. Já era, velho. O resto do dinheiro tu doa pra quem realmente precisa. Não precisa ser gênio. Basta fazer a diferença, velho. Pô, pensa aqui, ó. Pensa, velho. Quanto lugar, quanta pessoa que realmente precisa. Não são Caraca. dízimos, porque os dízimos eu não conseguiria reaver, até porque eu coloquei dentro do envelope dinheiro, então não é dízimo e eu não sou contra o dízimo, tá? Eu acho que o dízimo ajuda as igrejas e as igrejas precisam Bom manter a também. casa de Deus. Infelizmente, a Igreja Universal tem uma heresia que se chama Fogueira Santa, que não está na Bíblia. Essa fogueira santa aí é uma treta meio complicada, meu galo. Meio complicado porque, bah, né, velho? Eu não me acredito, tá ligado? Eu não me Tá? acredito. E a Sabe por que eu não me acredito, velho? Pô, fogueira santa vai pegar lá, vai dar o teu dinheiro, pá, que a coisa vai acontecer. Não me acredito. Tá que nem o Vardemiro lá, o martelinho, o tijolinho, galera, pá. Galera aproveita, galera infelizmente se aproveita da fé das pessoas para extorquir e para roubar as pessoas. Nessa palavra bem dura e bem verdadeira. Infelizmente tem igrejas que roubam os próprios membros. As pessoas que estão lá por alguma dificuldade, alguma coisa, estão vulneráveis, né, sentimentalmente ou alguma coisa do tipo,
E os caras vão lá e ó, entram no psicológico e faz esse tipo de coisa. Cada 6 meses, eles pedem... Tá, vou calar a boca, não vou falar mais. Tá tranquilo. Deu tudo, né? O teu melhor patrimônio. E eu vivi 6 anos dentro dessa instituição, com medo de Deus, com medo do diabo. Então, eles se aproximaram de mim, conheciam a minha família, ganharam minha confiança, me usaram muito porque venderam muitos livros nas minhas costas. E eu fiquei muitos anos calada, porque eu não queria falar nada do que acontecia internamente, apesar de saber muita coisa e não concordar. Até que chegou um momento onde eles tiraram todo o meu patrimônio e faltou só a minha casa. E aí eu me vi realmente numa situação financeira muito desagradável. Mano, como é que a pessoa deixa os outros tirar tudo? Tirou tudo que era meu, só não tira minha casa. Pô, cara, a vulnerabilidade das pessoas quando elas estão passando por algo difícil, uma doença, uma enfermidade, um término de um casamento, uma perda de alguém querido, infelizmente a pessoa fica bem vulnerável e aí os camaradas vêm e sentam-lhe o cacete, rouba até as cuecas. Agradável, coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. E aí vocês sabem, né, porque isso se tornou público, eu pedi para eles me devolverem pelo menos uma parte do valor que eu havia doado, porque foi mais de 2 milhões que eu consigo provar, porque tem coisas que eu não consigo provar, por exemplo, as minhas bolsas da Chanel que eu doei, todo mundo sabe, até porque foi feito rifas dentro da igreja com a minha bolsa. E a minha, cada uma, eu doei 4, cada uma custava em torno de 23 mil, 27 mil reais cada. Então a Igreja Universal ganhou muito dinheiro comigo. Isso eu não consigo reaver, as bolsas eu não consigo reaver, as minhas joias que eu coloquei no altar eu não consigo reaver. Então assim, o que eu consigo provar são quase 2 milhões de reais, né? Que foi a Porsche Cayenne, a Land Rover, entre outros bens. Eita porra! Eita lasqueira! Porra, velho, aí é complicado, hein? Mano, aí não dá de tu discernir quem faz o bem e quem faz o mal. Porque as igrejas, porra, tem cara aí que é... Pô, 2 milhões, hein? Land Rover e carro não sei Que não são dízimos, fique bem claro. É a fogueira santa, tá? Eu sou totalmente contra essa heresia. Que eles tiram os bens das pessoas em troca do Espírito Santo, em troca de um casamento, em troca de saúde, em troca de... Cara, tudo isso, Deus já deixou decretado para cada um de nós. Tudo isso. Deus quer o teu melhor. O teu melhor. Tá entendendo? Ele não precisa de nada em troca. Claro que as tuas atitudes vão gerar algumas consequências. Obviamente. Isso não precisa ser gênio. Mas, dependente de Deus, Ele quer o teu melhor. Depende do que tu vai fazer você mesmo com a sua vida. Isso aí, ó, é uma lorota para roubar o dinheiro da galera. Prosperidade, tá? E a gente não pode comprar Deus. Só que eu era burra. Por quê? Porque eu não conhecia outras igrejas, né? A minha família pertence a essa instituição durante muitos anos, né? Infelizmente. Negócio seguinte, velho, não precisa conhecer a igreja, vai ler a Bíblia. São escravos dela, vivem ali aprisionados, sendo enganados. E eu vivi, infelizmente, cair nisso, porque vocês sabem que, quem me acompanha sabe, né? Que antes disso eu fui de religião, fui de uma outra religião. E aí acabei caindo dentro dessa instituição, porque eu estava de frente com a morte, doente. Então, como eu conheci Jesus, que não tem nada a ver com placa de igreja, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que me salvou, que eu conheci lendo a Bíblia, tá? Foi Ele que me curou e que eu vivi bem esses 6 anos internamente com paz interior por causa de Jesus, e não por causa de placa da igreja, tá? Mas, quem me acompanha sabe que mais ou menos 2 anos atrás, vai fazer agora final do ano, 2 anos, eu rompi com essa instituição, ao qual eu trabalhei de graça muitos anos como obreira, tá? Que é voluntário o trabalho, porque eu gostava de fazer os trabalhos nos presídios, que não tem nada a ver, porque a igreja não dá R$1 pra gente fazer nada, tá? Quem leva as coisas são a gente. Se tu vai doar alguma coisa pra uma pessoa de rua, é a gente que é voluntário. Isso aí é normal, minha querida. Isso aí é normal. Isso aí parte de ti para as pessoas. Não tem essa. Claro que a igreja, pela arrecadação que eles ganham, eles deveriam ter grandes projetos. Mas, né, sabe como é, né? Que é obreiro, que é membro, que doa as coisas, porque a igreja não dá R$1 pra gente ajudar as pessoas, tá? É a gente que tira do nosso bolso. Oxe, que tanto propaganda, velho. Que isso? Não importa o quão complexo.
Bah, tá louco, tendo propaganda, tá tirando, velho. Enfim, muitas coisas aconteceram, tá? Que não preciso colocar aqui. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu estou indignada, tá? Porque assim, eu coloquei eles na justiça para reaver as doações, porque eu fui sim enganada todos esses anos. Hoje eu entendo que eles na verdade são uma vergonha para os evangélicos, porque eles estão denegrindo as outras igrejas, porque hoje os pastores têm até dificuldade de pedir o dízimo por causa do que essa instituição faz, porque eles tomam todo o dinheiro da pessoa, então os pastores têm fama de ladrão por causa dessa instituição. Então as outras denominações que são sérias, que são de Deus, acabam até sofrendo por causa de uma única denominação que realmente tira as lãs das ovelhas, né? E com Deus não existe isso, tu não precisa dar nada para Deus, tudo já pertence a Deus, não precisa trocar bênção por nada. Hoje eu tenho um marido de Deus, de outra denominação, e eu não precisei comprar, eu não precisei fazer voto, não precisei fazer nada, simplesmente... Meu Deus, precisou, precisou, né? Cada um tem, né? Pelo menos enxergou, ó. Parabéns. Deus me honrou porque Ele conhece meu coração. Eu tenho um filho e eu não precisei comprar o meu filho, sabe? Eu não precisei ter hoje paz eu não precisei comprar paz. O Espírito Santo me deu, Jesus me deu, sabe? Mas infelizmente eu vivi muitos anos enganada, e assim como muitas pessoas vivem enganadas. E esse vídeo é para falar que eles são mentirosos. Por quê? Porque os advogados da igreja, em vez deles se defenderem no processo, né? Porque eu estou processando eles, reavendo os meus 2 milhões de volta, eles colocaram várias mentiras no processo. Várias mentiras, tá? Eu até anotei aqui para falar sobre cada uma delas. Em vez Segura, rapaziada, que lá vem bom. deles se defenderem das barbáries que eles fazem, eles estão tentando me acusar de coisas que são mentiras. Olha só, eles estão dizendo que é como se eu estivesse ocultando meu patrimônio. Quem dera, né, eu tivesse patrimônio para ocultar, porque a Universal levou tudo. A única coisa que sobrou foi a minha casa, que eu tenho em Porto Alegre, tá? Que por pouco eles não levaram, porque eles sabiam do meu sonho de ser missionária, tá? E eu já tava fazendo aulinha lá para ser missionária, já tinha feito até os exames de sangue para isso. E que se eu quisesse, eu não poderia estar com a casa no meu nome. E eles induzem a pessoa a dar tudo pra igreja e não pra família. Aí não, né, velho? Pô, o podre é podre, hein? O podre é podre, hein? Caraca. Porque se tu vai fazer a obra de Deus no altar, todo mundo sabe que o pastor e a esposa de pastor não pode ter nada no nome. E eles fazem você dar pra igreja. Pra você não precisar, pra você não olhar pra trás. Então, olha o que eles falaram no processo. Eles me acusaram de ter um carro chamado Camry, tá? Esse carro Camry, eu tive ele há muitos anos atrás, tá? E assim, ó, foi pouco tempo. Até o meu amigo chamado Barbosa, que é um rapaz que eu sempre comprei os carros com ele. Antes da Igreja Universal eu já conhecia ele. Foi na época ele que fez a negociação do carro pra mim. Eu comprei um carro pra minha mãe chamado Camry na época, mas há muito tempo atrás. E ele não ficou, acho que nem 3 meses no meu nome, porque ele deu problema. Ele estragou o câmbio. Ele era um carro automático que eu tinha dado pra minha mãe, estragou o câmbio. E aí a gente acabou trocando. E esse meu amigo Barbosa, que é muito meu amigo e uma pessoa muito séria, ele deu o carro dele, o Passat dele, pra minha mãe e ficou com o Camry. Porque como ele... Não sei que porra de carro é esse, velho. Com esse é Fusca, Brasília, Chevette, Opala, Ômega. Mané de câmbio, o que, rapaz? Ele tinha comprado pra mim, ele se sentiu até assim, culpado, né, de ter me entregado um carro que não era um carro que tava bom, porque ele tava com problema na marcha dele. Então, há muitos anos eu tive esse carro. Eu não tenho esse carro. Eles estão falando como se eu tivesse o carro, eu estivesse ocultando esse carro. Sendo que esse carro eu comprei há muitos anos atrás, muito antes do processo da Igreja Universal. E ele não está no meu nome, e ele ficou acho que uns 3 meses no meu nome, tá? A primeira mentira deles, me acusando de algo que é totalmente mentira. Tá bom. Segunda coisa, falaram que a casa da praia da minha mãe fui eu que comprei. Quem dera eu tivesse dinheiro hoje para comprar uma casa para minha mãe, porque a casa que a minha mãe mora hoje é financiada e foi ela que comprou, tá? Foi ela que comprou com o salarinho dela, que ela ganha pouquinho. Foi ela que financiado em 1 milhão de vezes, tá? Eu fui burra, porque desde que eu me converti, eu parei de ajudar minha mãe, porque eles entram na cabeça da gente que tem que dar tudo pra igreja e nada pra nossa família. Oh, não é assim. Não é assim, não é assim. Tá? Então eu me arrependo muito. Quem dera eu pudesse ter dado a casa da praia da minha mãe. E essa casa da praia da minha mãe é uma casa bem simples, que ela comprou há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás, porque a minha mãe, ela tinha um apartamentinho na Coab. E esse apartamentinho na época
ela quitou em torno de 14 mil reais. E aí, isso antes de Igreja Universal, tá? Antes de Igreja Universal. Aí ela tinha esse apartamentinho na Coab, que na época ela financiou, ela pagou 14 mil reais. Aí ela trocou esse apartamento por uma casinha na praia, bem simplesinha. Quem me acompanha há muitos anos sabe que minha mãe tem há muitos anos essa casinha. Inclusive agora com a ventania destelhou lá, né? E a gente tem que consertar. E eles estão falando que essa casa, que é da minha mãe, que ela tem há muitos anos, que ela comprou com o dinheiro dela, eles estão falando que fui eu que comprei a casa, como se eu estivesse ocultando bens, tá? Então, assim, realmente eu gostaria muito de ter dinheiro e ter dado muitas casas pra minha mãe, só que eu fui muito burra, porque eles entraram na minha cabeça, fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça, que desde que eu me converti, eu não ajudei mais a minha mãe, porque no passado eu ajudava a minha mãe. Quando eu era do mundo, eu ajudava a minha mãe. E quando eu fui pra igreja, eles entraram tanto na minha cabeça, a ponto de eu não ajudar mais a minha mãe. Tá? Então é mais uma mentira que eles estão colocando aqui, dizendo que a casa da praia da minha mãe fui eu que comprei, sendo que não fui eu que comprei. É da minha mãe, foi ela que pagou com o suor do trabalho dela, tá? E é uma casinha muito simples e não tem nada a ver comigo, quem dera eu tivesse dinheiro pra dar pra ela. Tá bom. Outra coisa. Oi, mas tá falida mesmo, né? Caraca, tá só capa da rabioli, né? Não sobrou nem um real, despenaram foi tudo. Colocaram no processo, o processo é público, dá pra ver, tá? Tá. Aplicação. E outra, eu pedi que fosse segredo de justiça. Tu vê que eles são tão sujos que eu pedi segredo de justiça porque eu não queria que nada viesse a público, tá? Mas eles não quiseram. Eles não quiseram segredo de justiça, tá? Aí eles colocaram assim, ó, que eu tenho aplicações em outros bancos. Que eles olharam, não sei como, né? Que eles entraram num extrato e viram que tinha um depósito de um banco. Sabe que depósito é esse? Do YouTube. Do YouTube. Do YouTube. Pra vocês terem ideia, eles estão me acusando de ter conta de aplicações, como se eu estivesse rendendo dinheiro, tipo assim, como se eu tivesse aplicações financeiras em outros bancos, sendo que é o que eu ganho do YouTube. Gente, eu tenho YouTube há muitos anos. Muitos anos eu tenho canal do YouTube. Pois esse canal do YouTube tá rendendo, né? Pelo tanto de propaganda que eu já vi aqui. Pelo amor de Deus, né? Eita lasqueira, se o CPM dela é bom, ela tá ganhando dinheiro nem água. Eles me acusaram de ter outras contas no Itaú. Eles são tão podres que em vez deles se defenderem, eles ficam me acusando. Eles botaram assim, ó, que eu tinha não sei quantas contas no Itaú. Aí botaram assim, agência conta, agência conta, agência conta. Sabe o que eles são tão sujos que eles querem confundir a juíza? Porque assim, ó, deixa eu comunicar a você, tá, querido advogado, por reunir falsas provas, isso é crime. Você tá reunindo provas que são criminosas, porque você tá mentindo, você tá colocando num processo coisas que são mentira. E eu posso provar tudo isso, tá? Há muitos anos atrás, eu tinha o banco Itaú normal, tá? E aí eu morava aqui em Porto Alegre. Então, quando eu morava em Porto Alegre, era um número de agência e conta. Logo que eu fui pra Igreja Universal, tá? A minha conta era aqui em Porto Alegre. Aí eu me mudei pra São Paulo. Então, a agência mudou pra São Paulo. Mudou a agência e mudou conta, mas continua a mesma conta. Ela só migrou. Aí lá, ela deixou de ser Itaú e passou a ser Personalité. Que eu fui convidada para participar do Personalité, que é o mesmo Itaú, só que é um plus do Itaú. E aí mudou de novo a agência e mudou conta, tá? Então. Pô, mas que advogado mais burro, né, velho? Caralho, também outro, saiu esse advogado da onde? Eita lasqueira. Já mudou uma terceira vez. E agora, por último, como eu vim para Porto Alegre, me mudei, eu botei a minha conta aqui, porque eu quero uma gerente próxima para cuidar da minha conta. Então eu mudei de novo pro mesmo Itaú, só que muda a agência e conta. E eles estão querendo dizer pra juíza que eu tenho várias contas. Várias contas. Eles são sujos, gente, eles são sujos. Outra coisa, vestido do Miss Bumbum. Estão me acusando de eu ter comprado o vestido que eu apresentei o Miss Bumbum. Vou explicar pra você, tá? Querido advogado, quando você é uma pessoa pública, existe permuta, tá? A gente é uma pessoa famosa, o meu estilista querido, um amor, na época sabia tudo que eu tava passando por causa da Igreja Universal, porque quem dera eu tivesse, porque se eu tivesse todo esse 110 mil, cento e poucos mil, eu teria dado com muito prazer, teria comprado esse vestido, mas eu não comprei, porque eu não tinha dinheiro e eu fiz permuta pelo vestido. Tá? Que é uma troca. A joia que eu usei com o nome do meu marido e o vestido se chama permuta, que foi troca de produto. O estilista conseguiu a joia pra mim, o estilista conseguiu o vestido pra mim e acabou o concurso, eu devolvi pra ele. Vê-se, seu tanso, não sabe das coisas, não sabe como é que funciona a permuta. Alguém quer permutar comigo aí? Eu aceito. Então assim, eles estão querendo dizer
que eu sou rica, que eu não preciso desses 2 milhões, que eu não ajo com a verdade. Ó, eu posso provar cada uma dessas coisas, tá? E tô provando aqui o quanto vocês são mentirosos. Porque se vocês são de Deus mesmo, de verdade, se essa igreja é de Deus, não usaria de tanta mentira nesse processo. Porque tudo isso aqui que vocês falaram é mentira, tá? Tudo que tá aqui é mentira. Inclusive, eu espero que vocês não usem, tá? Nenhum pastor oculto como testemunha, porque eu tenho como provar que eu vi vocês colocando um pastor que é advogado para servir de testemunha num processo de uma moça, de uma senhora que tá tentando reaver as coisas de volta. Porque eles são espertos, gente. Eita lasqueira, é um monte, hein? E não é só ela, hein? A filha é grande, a galera. Olha, vai à falência a igreja. Se todo mundo reaver o trocado, puta que pariu, hein? Porque Lascou, tem a meu parte amigo. das testemunhas, tá? Do processo. Eu coloco as minhas testemunhas e a igreja coloca as delas. Puta cachorro chato da porra. Sabe o que eles fazem? Eles colocam advogados, que são pastores da igreja, para falar com os juízes, para enganar. E eu tenho como provar, porque eu tenho o vídeo, eu tenho acesso a esse processo dessa pessoa, entende? Isso é um absurdo, isso é mentira. E eu fico me admirando, porque eu conheço esse pastor, tá? Eu conheço esse pastor, eu fico pensando assim, como é que o senhor concorda com isso? Como é que o senhor chega na frente do juiz e o senhor mente dizendo que o senhor não é pastor, que o senhor é advogado, que o senhor é membro da igreja, sendo que o senhor não é membro, o senhor é pastor, eu conheço o senhor. Eu fiz muito trabalho de evangelização com a sua esposa, uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito dela, né? Que o senhor deve estar assistindo esse vídeo, porque o senhor Eita porra, aí lascou, foi sabe o que o senhor tudo. fez? Ir lá na frente do juiz, mentindo, falando que não, que é membro, só que é pastor. É advogado da instituição. Ele é advogado da instituição, servindo de testemunha como se fosse membro. Isso é usar de mentira. Plantar provas mentirosas dentro do processo é mentira. E outra, vocês deveriam estar se defendendo. E vocês estão me acusando de ter um patrimônio que eu não tenho, que vocês me tiraram. Que vocês me tiraram. E eu quero incentivar todas as pessoas a entrar na justiça, tá? E pedir de volta, se você foi enganado como eu fui, se você doou, né, na fogueira santa, pede de volta, entra na justiça, demora, tá? Mas vai atrás dos seus direitos, porque igreja nenhuma tem o direito de fazer isso. Eu tenho frequentado uma igreja maravilhosa, que não me tira meu dinheiro, que não fica passando envelope toda reunião, sabe? Que eu sinto prazer de, quando tenho, ofertar. Existe esse tipo de igreja. Existe. Que aquilo é evangelho verdadeiro. Aquilo é evangelho verdadeiro, sabe? Na época que eu entrei na justiça, gente, eu tava abaixo de zero. Eu não tinha dinheiro para pagar as custas do processo. Sabe quanto que custa para mim tentar reaver meu dinheiro? 50 mil reais. E a Igreja Universal queria que eu pagasse à vista esse dinheiro. Eles são tão ruins que eles queriam que o juiz não aceitasse parcelar. O juiz, graças a Deus, a juíza, ela parcelou. Eles falaram ainda que o Rio Grande do Sul, né, ali a justiça não era boa o suficiente para julgar esse caso, que tinha que ser em São Paulo. Claro, né? Lá eles devem ter alguém para mexer os pauzinhos, né? Eles devem ter alguém para mexer os pauzinhos, por isso que eles não queriam a juíza aqui do Rio Grande do Sul. Mas graças a Deus foi negado. E eu tô orando e tô acreditando na justiça de Deus, tá? Então quando alguém falar que eu tô querendo meus dízimos de volta, é mentira. O que eu quero é da fogueira santa, que é uma heresia, tá? É uma heresia o que eles fazem. Eles tiraram mais de 2 milhões do meu patrimônio nesses 6 anos, fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, me fazendo acreditar em coisas que não estavam escritas na Bíblia. Eles enganam durante muitos anos milhares de pessoas, tá? Milhares de pessoas. E ainda vem colocar a culpa na gente. Vem colocar mentira no processo. Olha o nível. Mas isso Deus está vendo. Isso Deus está vendo. E eu espero de verdade que a justiça de Deus, né, se cumpra, porque eu sei que vai se cumprir, mas que a justiça dos homens também se cumpra, sabe? Deve vir para os próximos meses a audiência. E eu espero que eles não plantem também testemunha falsa, tá? Porque eu vou estar de olho e eu quero que vocês olhem. Se você reconhecer alguma testemunha que seja algum pastor que eu não conheça, eu quero que vocês denunciem. Porque eu já vi eles fazendo isso, botando o pastor lá de testemunha, colocando pessoas que trabalham para a igreja, mentindo que não trabalham para a igreja, para defender eles. Porque eles não têm amor por almas, eles têm amor ao dinheiro. Porque se eles tivessem amor por alma... É, velho, aí é complicado, velho. Aí fudeu. É triste escutar uma coisa dessa. Nada disso estava acontecendo. Há 2 anos atrás, eu pedi ocultamente, eu cheguei lá e pedi, implorei, por favor, me devolve uma parte do meu dinheiro, porque eu quero abrir um negócio pra mim. Porque eu dei tudo, gente, eu dei tudo, até o meu último salário. Tudo, todos os meus carros. Eu tinha ficado sem carro. Eu financiei um Kwid em 60 vezes na época. Eita, sabe? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar as custas do processo. Cacau me emprestou dinheiro. Graças a Deus que ele me emprestou dinheiro. Meu primo me emprestou dinheiro, sabe?
Graças a Deus, Deus tem me honrado agora, sabe? Com o canal do YouTube, tá monetizando, tô conseguindo pagar minhas contas. Agradeço quem esteve comigo nos momentos mais difíceis, quem me ajudou quando eu tava no fundo do poço, sabe? Eu fui pro fundo do poço por causa da Igreja Universal, sabe? Eles me usaram, eles me sugaram e ainda eles vêm no processo botar um monte de mentira, dizendo que eu tô ocultando bens. Quem dera eu tivesse muito dinheiro, quem dera. E outra coisa, isso não muda o fato deles terem me enganado. Mesmo se hoje eu tivesse muito dinheiro, não muda o fato deles terem me enganado. Não muda o fato. Mesmo se eu não precisasse, que graças a Deus hoje, né, tenho meu marido que me ampara, tenho o canal do YouTube, a gente tá abrindo uma barbearia, aos pouquinhos as coisas estão dando certo, sabe? Aos pouquinhos, graças a Deus, Deus tem honrado a gente. Mesmo se eu tivesse em abundância, eles não têm o direito de usar da fé das pessoas. Resumindo, roubaram a mulher e a mulher quer o dinheiro. E agora tu tem que dar o jeito aí, cara. Bispo Macedo, desembolsa seu 2 milhões da mulher aí, porque lascou pra ti, meu galo. Lascou. E olha, não brinca com Deus, hein? Não brinca com Deus que o peso é grande, meu galo. Sempre eu falo isso. Deus não é o homem. Deus não é homem. Deus deixa, tu faz, vai fazendo, vai. Ele não interfere no livre arbítrio de ninguém. Cada um faz o que quer, vai, rouba, mata, faz, trupa, tá, puridu, parará. Depois, meu galo, a conta vem. A conta vem. E a conta é salgada. E ainda mais para quem é conhecedor da verdade, para quem lê a Bíblia, quem busca Deus, para quem está na frente de um trabalho. Fica ciente, hein? Não viaje que o preço é caro, hein?